Esse homem é um monstro e agora eu vou mostrar ele, que é meu ídolo. Brigam comigo, mas o que eu posso fazer? Eu gostei, eu gosto. E eu não tenho vergonha de dizer. Meu ídolo Pepa, fala aí. Tem capacidade para isso, saber lidar com... Eu não gosto de falar de pressão, porque pressão é... Isto eu sei que toda a gente diz isto, mas é mesmo verdade. Pressão é estar no hospital, numa cama do hospital, ligado a uma máquina. Ao chegarmos a casa e não termos comida para comer, isso é que é pressão. E temos de ter esta capacidade de jogar em casa, mas isto tem que ser visto de uma forma positiva. Com o apoio que nós temos, isto aqui, nós temos que entrar em casa e temos que atropelar. Temos que nos sentir confortáveis. Temos que nos sentir bem. E não está a acontecer isso. Isso é algo que é verdade. É um trabalho que é emocional, é um trabalho coletivo, é um trabalho de grupo, é um trabalho de caráter, de personalidade, que nós o temos. Temos caráter, temos personalidade, mas temos de ter a cabeça fria também de não entrar no desespero quando as coisas não estão a correr bem. Quando as coisas não estão a correr bem, temos de nos agarrar, acima de tudo, ao coletivo da equipa, que é para conseguirmos disfarçar esses momentos, às vezes, de algum controle emocional. Eu preciso ouvir. Se eu não vejo o treino, eu vejo o jogo, eu acho que o que o Cruzeiro conquistou até agora, mesmo com 1 ponto em 6 contra times que são inferiores, eu devo admitir que a campanha do Cruzeiro me surpreende. Me surpreende também pelo trabalho do Pepa. O elenco não é tudo isso que muita gente está plantando. Pode ser a partir de agora, com as chegadas que o Cruzeiro acabou anunciando. Então, eu gosto, porque eu não vejo treino, eu vejo os jogos. Mas a gente fala com a gente do Cruzeiro, que está lá vendo o trabalho do dia a dia. E são só elogios. Agora, o torcedor tem razão de ficar pistola, porque afinal de contas, é o que eu sempre falo aqui, vocês brigam comigo, desempenho é ótimo, você fica muito próximo da vitória se ele funciona, se está bem, se tem resultado, se performa. Mas a turma quer mesmo é um resultadinho. 1-0 jogando mal, gol de falta contra o Vasco. Mas assim, você jogar bem, pelo menos no meu conceito, né? Você está se aproximando mais das possibilidades de vitória. A questão é que o Cruzeiro a partida contra o Vasco foi ruim. Aí contra o Coritiba conseguiu ser pior. E contra o Goiás, assim, foi o ápice de uma partida ruim do Cruzeiro. O Pepa tem dito que a escolha dele a respeito dos 11 e até das mexidas tem passado, é claro, e passa pelo dia a dia. Aí a gente, como você disse bem, Everton, a gente não tem condições de acompanhar esse dia a dia, mas daqui a pouco ele vai ganhar mais opções no banco de reservas, mas certo é que, por exemplo, para sábado ele já tem que quebrar a cabeça. Ele não tem o Lucas Oliveira, vejamos ali se o Neres volta, não vai ter o Gilberto, mas o Cruzeiro precisa, eu não entendo assim, o Cruzeiro, o rendimento ideal do Cruzeiro não é aquele, a realidade do Cruzeiro não são 12 pontos em 18, como ele conseguiu na arrancada, mas eu também não acho que são esses 3 últimos jogos contra equipes que vão lutar pelo mesmo campeonato que ele. Então é isso, só emendar também uma informação, o Cruzeiro divulgou hoje, após 45 dias vai voltar a atuar no Mineirão. O Cruzeiro vai fazer os seus jogos contra Botafogo, fechando o turno no dia 6 de agosto, e depois a abertura do turno contra o Corinthians. O Cruzeiro, então, vai voltar a jogar no Mineirão nesses 2 jogos. Gente, espera aí que eu tenho... o Gabriel está me lembrando aqui, só dar uma quebrada nesse assunto aí, porque o Valor precisa fazer um pedido a você que está do outro lado, que é de fundamental importância, para salvar a vida. Por favor, Valor. Uma grande pessoa, até peço desculpas se eu me emocionar. Dona Conceição, para mim, é uma mãe, é uma segunda avó. Enfim, ela está necessitando de doadores de sangue. E você que deseja doar, o nome para a doação é Conceição Cândida de Jesus. E você dê esse nome, é claro, e diga que ela está no Semper, e você deve procurar ali a Rua Ceará 195, no Santa Efigênia. E é necessário que você agende, tá? Então não vá assim, sem agendar. Através dos telefones 3218 1300 ou então no 99871 1498. Vou repetir os telefones para agendamento. 3218 1300 99871 1498. Eu vou abraçar eternamente vocês, cruzeirenses, atleticanos, americanos, quem puder ajudar a Dona Conceição. Um abraço para toda a família dela que está passando por dificuldades. Então quem puder, por gentileza, atenda a um pedido do Valor, se não guardou e tal, só ir no YouTube lá, volta um pouquinho,
pega aí, se puder doar o sangue, por gentileza, a gente fica muito grato aqui com a sua boa ação. Voltando ao assunto, eu preciso falar aqui com o Dola. O Valu trouxe aqui a opinião dele sobre o Pepa. O Cruzeiro já informou que Botafogo e Corinthians serão no Mineirão, casa lotada, 60 mil torcedores, garantir a condição do gramado, tal. Você acha que o problema do Cruzeiro está no elenco? Está, principalmente durante o início da temporada, no fato de ser nômade? Acho que isso pode ser um problema. Você junta as duas coisas. Onde você vê que o Cruzeiro está enfrentando dificuldades, Dola? Não, dá para juntar um pouquinho de tudo, né? Sobre o Pepa, eu acho que a gente está vendo agora um segundo momento do trabalho dele. Quando ele chega, ele entrega mais do que era esperado. Então todo mundo fica surpreso e mal acostumado, né, com os resultados que o Cruzeiro começou a mostrar em campo. E aí agora ele entrega menos do que passa a ser esperado dele. Então começam a vir críticas até certo ponto, muito merecidas, né? Só que o que eu vejo é o seguinte, é até normal o Cruzeiro oscilar um pouco no campeonato, porque é um clube que está com um elenco muito enxuto também, com opções tecnicamente limitadas. O Pepa não tem tanto material humano assim para trabalhar. Então, quando alguns jogadores começam a entregar menos, a tendência é que o resultado também fique comprometido. Então, ele tem a parcela de culpa dele, ele tem que buscar novas soluções, ele tem que corrigir nos treinamentos, ele tem que trazer novas formas de jogar, né? Solucionar problemas, né? O trabalho do treinador é esse, né? De repente, apresentar mudanças diferentes durante a partida, né? Coisas que ele tem, com o que ele tem na mão, até dá para fazer um pouquinho mais sim. Mas ele tem um elenco limitado e isso automaticamente dificulta muito. Então, assim, nesse segundo momento, vai ser importante agora avaliar o Pepa, o trabalho dele, com os reforços que chegaram. Agora o Cruzeiro tem um pouco mais de qualidade, principalmente agora no ataque, para ele poder trabalhar. Então vamos ver, nesse segundo momento, se com as opções novas que ele passa a ter, se ele vai conseguir também entregar um pouco mais. Mas a oscilação, até certo ponto, eu acho normal, até porque no início ele entregou mais do que era esperado. Ô Pedrão, me diz uma coisa, você tá otimista de que esse time vai voltar a apresentar bom futebol? A volta ao Mineirão pode ser algo que você entenda como positiva e é uma avaliação do trabalho do Pepa também, que eu estou vendo. Tem alguns amigos meus que estão insuportáveis quando ouvem o nome do Pepa. Ô HG, sobre a volta ao Mineirão, vou começar por esse ponto, eu acho que é fundamental para o Cruzeiro voltar ao Mineirão sim. São dois jogos importantíssimos, o Botafogo é o líder, a torcida pode ser um 12º jogador, o Botafogo está muito bem taticamente, o time do Botafogo impecável, contra o Corinthians também é um jogo de muita rivalidade, então muito importante para o Cruzeiro ter essa oportunidade sim de jogar no Mineirão com a torcida. Quanto ao trabalho do Pepa, concordo com o Dola em alguns pontos, acredito que poderia mudar, poderia tentar um terceiro volante, tentar mexer alguma coisa no ataque, porque até na coletiva do domingo o Pepa foi questionado pelo Samuel Venâncio sobre esse ponto das alterações. Ele mexe muito parecido. E de fato ele tem, parecendo que uma bíblia, jogar com 2 pontas, um atacante ou um falso 9, um centroavante ou um falso 9. Ele poderia tentar, às vezes, jogar com 3 homens de meio de campo, o Vital flutuando mais, já que ele tem uma jogada para cair mais pela esquerda, às vezes ele flutua um pouco mais, e jogar com um falso 9 e um outro atacante, fazendo um segundo atacante, poderia ser uma coisa diferente. Poderia tentar algo diferente, concordo plenamente com a análise, poderia tentar algo sim diferente, com as peças que ele tem o desempenho é abaixo, mas acredito que dá para reagir. Matheus Pereira é um bom nome, bom jogador. Acredito também que o Arthur Gomes vem para ser titular a médio prazo. O Wesley e o Bruno realmente estão no momento de baixo. O Bruno realmente começou a temporada muito bem, muito acima, mas depois foi perdendo um pouco de confiança. O Wesley, acredito que poderia ser uma opção de banco nesse momento do Cruzeiro, porque a torcida também não está tendo a menor paciência com o jogador. Não é só pelo talento, acredito que o Wesley tem potencial sim, mas infelizmente o torcedor já pregou o Wesley para Cristo, né? Então realmente é um problema nessa situação do Cruzeiro, mas acredito que pelas opções que ele tem daria para tentar algo diferente. Falta também um outro primeiro volante, né? Eu não havia desistido do Nicão e eu ainda não desisti que agora a situação do Nicão, né, nem agora que não dá para acreditar mesmo que vai virar. Mas o Wesley eu ainda deposito uma carga de otimismo nele. Agora otimismo mesmo eu tenho para